Então agora é o para quem está acompanhando os PDFs, é o 13º. E aqui a gente vai ver quatro, digamos assim, curiosidades, quatro detalhes aqui, né? Que acho que eu não vi necessidade de falar sobre eles logo de cara, assim, né? E acho que a gente consegue absorver melhor depois que a gente já viu esse tanto de coisa que a gente já viu já antes, né? Então, a primeira curiosidade aqui é que atrelado a uma única pérola pode haver vários envelopes. Então, a primeira curiosidade. Então, no caso aqui, a primeira pérola só tem o envelope aqui, formando um cano de base aqui, atrelado a ela, que é esse aqui, né? A segunda pérola tem o cano de base e tem mais um envelope atrelado a ela, que aqui é o cano de base aqui, que vai para o roxo, e esse outro envelope aqui, ele estende aquele primeiro cano de base, né, e manda aqui pro marrom aqui, amarelo. A terceira pérola aqui no caso, ela tem aqui o cano de base, mandando pro verde, e tem mais um envelope atrelado a ela também. Esse envelope amarelo aqui, que é um envelope que diz que é um cano que é o amarelo mandando pro azul, né? Que é esse aqui, o amarelo mandando pro azul. Que é esse aqui, né? Primeiro, os segundos, os terceiros, né? E aí tem a quarta pérola, que vai ter 3 envelopes atrelados a ela, né? Esses 3 aqui. Em que aqui tem aqui o de base, tem esse do verde aqui mandando pro vermelho, e esse do roxo aqui mandando aqui pro azul. No caso aqui, a gente pode ver que esse envelope aqui estendeu atrelado à primeira pérola, né? Esse aqui, que está na terceira, estendeu um envelope atrelado que foi incorporado, né, na segunda pérola. Esse aqui, por exemplo, ele estendeu um envelope que tinha sido atrelado na segunda pérola também, né? E assim por diante. Então, você pode ver que esse aqui estendeu um que era de base, esse aqui também estendeu um que era de base, esse aqui também, esse aqui estendeu um que não era de base, né? E a gente pode ver o que está na ponta aqui, que pode ser estendido, esse aqui, que é esse aqui. Esse aqui ainda pode ser estendido também, que é esse aqui. Esse aqui também pode ser estendido ainda, né? E esse aqui também pode ser estendido, que está aqui. Então, são dois jeitos diferentes de ver a mesma coisa, né? E aqui a gente pode observar que cada pérola tem um cano de base atrelado a ela. Cada pérola, então, é onde se cria aqui um cano de base também. E além do cano de base, pode ter outros envelopes. E aí é por isso que o maricultor ele gosta, né, de criar uma pérola, por exemplo, porque no caso aqui ele cria do nada e manda para ele mesmo, né? O laranja manda para ele mesmo, o roxo pode mandar para ele mesmo, o verde pode mandar para ele mesmo e assim por diante. Poderia mandar para outras pessoas se ele quiser também, mas enfim. Então, o primeiro envelope aí nas pérolas sempre são os canos de base aí. Que mais que dá para ver sobre isso aqui? E como que podem ter vários envelopes atrelados a uma mesma pérola? Basta essa pérola ser frágil perante todos esses envelopes. E aí, assim, o jeito certinho que isso é feito, acho que não cabe muita gente entrar nisso. A gente pode só considerar uma maneira simplificada, assim. Não é isso que acontece na verdade, mas digamos assim, que basta você, em vez de você tirar a foto só do envelope para colocar aqui dentro, né? Você coloca um envelope do lado do outro e tira a foto deles um do lado do outro. Você tira a foto de todo mundo e essa foto fica aqui.
Aí se algum envelope for mudado, né, se algum cano for alterado, iria alterar a foto aqui, ou seja, quebra a pérola, né? Então pronto, aí você, digamos assim, protege todos os envelopes, eles vão ter que ficar intactos e eles vão ter que ficar ainda na mesma ordem. Se você tentar mudar a ordem dos envelopes aqui, porque antes só tinha os de base aqui, né? Então antes era tipo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Agora como tem vários, agora fica assim, esse aqui é o primeiro envelope, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Quando você tira a foto, você coloca eles numa determinada ordem e essa ordem também fica protegida. A ordem também continua protegida. Então lembra que antes tinha um problema de que os canos é bom que eles tivessem uma ordem, eles continuam com uma ordem aqui, né? Só que é uma ordem aqui que vai de cima para baixo, da esquerda para direita, né? Então só colocar um do lado do outro, tirar a foto e é a foto que fica aqui na pérola. Então assim você protege todos aqui. Então vamos para a próxima curiosidade, né, digamos assim, avançar no próximo detalhe. Para falar sobre ele, eu vou ter que mudar o jeito que eu desenho aqui os canos, porque antes eu desenhava assim, até agora, né? Eu estava desenhando assim. Tem aqui uma tampa aqui, né? Um lado aqui. Aqui tem outro aqui. E aqui tem um cano aqui, né? Agora eu vou desenhar de outro jeito. Eu vou desenhar assim. Então, isso aqui continua sendo assim, né? Agora tem esse formatinho aqui um pouquinho diferente. Fica parecendo um foguete isso aqui, mas... que aí se vem um anterior aqui, ele consegue encaixar certinho aqui e tal. Acho que fica até um pouco mais fácil de ver. Mas é um jeito diferente de desenhar que vai facilitar as coisas para desenhar, porque não ia conseguir desenhar o que eu tenho que desenhar usando esse formato de desenho aqui. Então, se a gente fosse transformar esse desenho aqui nesse novo estilo aqui, então vai ficar assim, ficar bem podre, né? Mas enfim. Então continua a mesma coisa aqui, por exemplo. Aqui tem um cano, aí vai pro laranja. Aqui o laranja manda pro amarelo. Então aqui é o laranja mandando pro amarelo. Aí o amarelo mandando pro azul, né? O amarelo mandando pro azul. E assim por diante. E aí aqui até deixei na cor também, né? Então aqui no caso criou do nada o verde, aí o verde mandou pro vermelho. Então criou do nada aqui o verde mandou pro vermelho. Assim vai ficar mais fácil de desenhar algumas coisas que eu preciso desenhar. Então, vamos olhar aqui um exemplo, só olhando para este cano em específico. Quem criou esse cano foi o azul, então tá aqui, né? O azul aqui que criou esse cano, mandando pro verde. Então aqui, né? Mandando pro verde, os ingredientes do envelope, né? E a foto ele tirou deste envelope aqui, desse cano aqui. Então, digamos que essa foto veio nessa cor laranja aqui, né? Foi laranja mandando pro azul. Então tem a foto desse cano aqui, né? Desse envelope aqui. Então este é o envelope deste cano aqui, tá certo? Vamos olhar agora um negócio um pouquinho diferente aqui, que é a noção de que ele pode mandar não só para um cara, mas para vários caras, tá certo? Então agora que a gente vai olhar o envelope desse cano aqui, ele pode ter várias pontas do lado direito, de cara que vai receber, né? Digamos assim, o fluido lá. Então isso aqui foi é uma outra estrutura, né? Não é uma continuação disso aqui, não. Isso aqui, quem fez esse cano aqui foi o vermelho. Então tá aqui, né? A chave sem sombra dele, a estampa ali. E ele tá mandando então uma ponta aqui mandando pro verde, uma ponta mandando pro azul e outra ponta aqui mandando pro vermelho. Ele tá mandando de volta para ele, inclusive, né? Uma parte para ele mesmo.
Por que ele está mandando para ele mesmo? Porque é aquela coisa. Antes ele só podia estender uma vez, né? Cada cano. Agora ele pode estender uma vez cada ponta, na verdade, né? E a foto aqui do cano anterior é esse cano aqui do verde, mandando pro vermelho, né? Aí eu acabei fazendo aqui em cor verde aqui a foto também. Então, uma curiosidade aqui que pode ter várias pontas no lado direito. Um cano pode ter várias pontas no lado direito. Seria bem ruim de desenhar isso aqui desse jeito aqui, né? Eu ia ter que desenhar aqui tudo torto aqui, 3 pontas aqui, ia ser difícil. Então, é mais fácil desenhar assim, né? E uma outra curiosidade aí, não sei se você poderia imaginar, podem ter várias pontas no lado esquerdo também. Então, olhando para esse cano aqui, tem várias pontas no lado esquerdo. Espera aí, antes disso, esqueci de falar. Aqui ele tinha uma quantidade total aqui que ele podia mandar, certo? Então, ele mandou uma parte para cá, então sobra só um tanto, né? Tem uma quantidade total, mandou um tanto para cá, então ele vai poder mandar para cá só o que está dentro do que sobrou. Então, ele mandou para cá um tanto. Então ele vai poder mandar para cá só o que está dentro do que sobrou, né? Depois de mandar para cá e para cá. Então, aqui eu estou desenhando aqui também uma espessura menor, né? Dependendo aqui do que sobra, né? O tanto que ele quis mandar. Digamos que no envelope ele represente isso pelo tamanho aqui da borda aqui, né? E no caso do cano aqui, isso é representado pela espessura aqui, né? Do cano, da ponta do cano. Então, a gente pode voltar aqui. Digamos aqui então que a gente está vendo esse cano aqui agora. E ele tem 3 pontas do lado esquerdo. Ele está estendendo 3 canos de uma vez, né? 3 pontas de cano de uma vez. No caso que são tipo 3 canos diferentes mesmo. No caso aqui então, ele é o azul aqui, é uma ponta. Esse aqui é um cano do azul, certo? Mas ele teve que estender aqui, o azul teve que estender aqui uma ponta, então é uma chave e não, tá meio torto aqui. É uma chave e uma estampa aqui, estendendo aqui. É o azul que está estendendo aqui de novo, então é uma chave de novo e uma estampa de novo, estendendo aqui. E aqui é o azul estendendo de novo, então estendendo aqui de novo, então é uma chave aqui de novo, né? E a estampa ali de novo. Então é assim que isso é representado aqui. Tá mandando para o roxo. E aí no caso, também de acordo com a espessura aqui, tá juntando tudo, né? Então tá ficando mais espesso. E aí então esse aqui é maior, né? Digamos assim, né? No envelope. E aqui no caso aqui a foto, essa primeira foto aqui diz respeito a esse cano anterior aqui, tá certo? Tá mandando para o azul. Essa outra foto aqui diz respeito a esse outro cano anterior aqui, que tá mandando para o azul. E essa foto aqui anterior diz respeito a esse cano aqui, que tá mandando para o azul. Você pode ver aqui que apesar de... Aqui foi o verde que mandou para o azul, aqui também foi o verde que mandou para o azul. No caso aqui os dois eram verdes, só que aí são canos diferentes, são 2 envelopes diferentes. Esse envelope aqui é diferente desse aqui. Então, aí no caso, a foto seria diferente também. Então, apesar de ser verde, seria diferente. Eu não tenho certeza se a foto vai ser da cor verde, assim, digamos. A gente está fingindo aí que a cor vai ser verde, né? Mas digamos que seja verde. Aí, mesmo se os dois for verde, aí mas seria diferente. Tá certo? Eu acho que não tem mais nada para analisar nesse cano aqui. Ah, tá. Na hora de fazer a estampa, lembra, ele tem que tirar... Digamos que não tem essas duas estampas aqui não, faz quando só tem essa aqui. Digamos que não tem nenhuma, ele está trabalhando na primeira. Ele vai ter que tirar... Como é que faz a estampa? Ele tira uma foto do envelope e tranca a foto. Isso é a estampa, é um anexo, coloca aqui. Grudado aqui no envelope, né? Quando ele vai fazer a segunda, ele tira a primeira estampa que ele já fez e aí ele... Isso é um dos jeitos, né, de fazer isso. Ele tira a primeira estampa e tira a foto do envelope, né, sem estampa nenhuma.
Ele tranca isso com essa chave, e essa aí é a segunda estampa. E para a terceira também, ele tira as estampas que ele já fez, tira a foto, tranca, isso é a terceira estampa. Então a estampa é feita considerando a ausência das outras estampas, né? Se eu não me engano, isso é uma das maneiras de se elaborar aí a estampa, né? Isso depende de... aqui a gente está vendo assim, até um... A gente está aprofundando até certo ponto, né? Não sei se aí no futuro dá para talvez aprofundar mais, né, em certas questões aqui, mas enfim. Se você tivesse pensado, mas como é que ele faz as estampas nesse caso? Aí é um jeito dele se fazer as estampas, né? E quando o cara receber, ele vai levar isso em consideração, né? Na hora de comparar as informações, tudo, ele vai considerar que as estampas foram feitas considerando a ausência das outras estampas, né, de todas as estampas. E aí a gente vai ver então mais um exemplo. Aqui é misturando as duas coisas. A gente está olhando para esse cano aqui. No caso aqui, ele está mandando para 3 caras. Então tem 3 pontas no lado direito e tem 2 pontas no lado esquerdo. Então, tá mandando pro primeiro cara aqui, o azul. Tá mandando pro vermelho, segundo cara aqui tá um pouquinho torto, mas enfim. E tá mandando pro azul aqui também. Terceiro aqui, que é até uma espessura maior. Digamos que tá em ordem aqui e tal. Ele estendeu em 2 pontas diferentes, só que aí tem uma coincidência, né? As 2 pontas vieram do mesmo cano mesmo. Existia um cano anterior aqui, que era um cano do roxo, e esse cano do roxo tinha 3 pontas no lado direito, mandando pro verde, pro verde, pro verde. Cada um numa espessura até, né? E no caso aqui, o primeiro ingrediente aqui desse envelope aqui, desse cano aqui, vai fazer referência a esse cano aqui, certo? Esse cano do roxo aqui. É exatamente o mesmo cano. Então seria a mesma foto. Só que aí ele tem que tirar essa ambiguidade, assim, né? Então ele tem que especificar assim que qual ponta, né? Do lado direito, né? Ele sempre vai estender o lado direito do cano. Qual ponta do lado direito que ele vai querer estender, né? Então no caso aqui ele faz uma referência aqui à primeira ponta ou à terceira ponta. No futuro ele pode estender a segunda ponta, né? Aí ia ficar um negocinho aqui na segunda. Por exemplo, isso aqui é uma forma de representar, né? Ele tem também que especificar qual ponta ele quer estender, né? Uma vez que podem ter várias pontas, né? Inclusive de um mesmo cano. Então a gente pode olhar aqui num exemplo mais completo. Antes disso, quase que eu esqueci. No caso aqui, faz de conta que o roxo mandou pro... Aqui faz conta que era pro laranja, em vez de ser pro verde, né? Então aqui era um negocinho laranja aqui estendendo. Pode acontecer de isso aqui, digamos assim, ser pro verde, esse aqui ser pro laranja, e mesmo assim o verde estender os dois. O que ele ia ter que fazer? Aqui ele ia ter a mesma foto, né? Veio do mesmo cano, né? Aqui ia ser um terceiro quadradinho pintado aqui, né? Ia pintar ele de laranja aqui até, né? E aqui seria uma chave laranja e uma estampa laranja. Ou seja, o verde e o laranja, na verdade, seriam a mesma pessoa. Seria uma pessoa que tem tanto a chave com sombra verde e a chave com sombra laranja, né? Porque você precisa da chave com sombra para fazer as estampas, né? Então, ou seja, a gente poderia desconfiar que seriam a mesma pessoa. Então, quando você estiver fazendo transferências, né, você tem que prestar atenção na questão de que chave que você vai precisar para estender a ponta, né? Será que você não está estendendo usando 2 chaves diferentes no final das contas? E aí, então, as pessoas vão poder concluir que essa pessoa que recebeu aqui, essa pessoa que recebeu aqui são as mesmas pessoas, né? Então,
uma pessoa analisando os canos aqui, ela pode concluir que dependendo dos antecedentes aqui, tipo, é a mesma pessoa e tal. Então, tem essa questão. Um detalhe aí interessante saber. E a gente vai entrar um pouquinho mais aqui. É um exemplo maior aqui, mas é a mesma coisa de sempre. Aqui no caso, você pode visualizar aí uma estrutura um pouco mais maiorzinha aí, né? Nesse novo estilo de desenhar, estendendo várias pontas, não sei o que. Então aqui tem a primeira pérola, aqui tem um cano de base aqui. A segunda pérola tem um cano de base aqui, mandando pro roxo. Aí tem um cano aqui estendendo a única ponta do lado direito aqui de um cano anterior, né? No caso aqui o verde que fez esse cano, então é o envelope verde, estendendo aqui a única ponta aqui do bloco anterior, mandando pro roxo, pro vermelho. Até coloquei aqui o número aqui para saber aqui, né? Esse é a segunda pérola que está frágil em relação a esse cano aqui, né? E no caso aqui tem 3 pontos, então estou desenhando aqui 3 coisinhas aqui também, né? Então, enfim, esse desenho aqui é idêntico a esse aqui, os dois representam exatamente as mesmas informações, tanto faz olhar para esse ou para esse. E assim por diante, você pode ver aqui, no caso da terceira pérola aqui, houve um cano de base, né? Na quarta houve um cano de base, todo mundo tem um cano de base. No caso aqui todo mundo resolveu mandar para um cara só, né? Para uma ponta no lado direito do cano só, nos canos de base. Terceira pérola aqui é esse aqui, estendeu um roxo, estendendo um roxo aqui e indo pro azul. Então estendendo um roxo aqui e indo pro azul. Na quarta pérola aqui tem esse envelope aqui estendendo 2 pontas, uma de cada envelope diferente, no caso aqui, né? Seria da quarta, seria esse aqui, estendendo aí 2 canos de base aí, e mandando para 3 diferentes, então mandando para o roxo, azul e verde, né? E tem mais um envelope também, que a quarta pérola está frágil em relação a ele, seria isso aqui, estendendo 2 pontas aí que foram enviadas por um mesmo envelope, um mesmo cano aqui, né? Enviou aqui 2 e ele estendeu essas 2 aqui. No caso ele mandou aqui um pouquinho aqui pro azul, que seria aqui a primeira ponta. Mandou aqui pro amarelo e pro verde também, né? Na quinta pérola aqui tem um cano de base, tem esse envelope aqui verde, simplesmente mandando para amarelo, estendendo um verde, que era um cano de base, aliás. E tem um envelope do azul aqui, estendendo 3 pontas, de um envelope logo de uma pérola anterior, esse aqui, que era um pouquinho, né? Estendendo também um envelope que era da pérola anterior também, da quarta pérola. Outro da quarta seria aqui, né? Estendendo esse aqui. E também estendendo o envelope da terceira pérola, que era esse aqui. Não. Esse aqui. Estendendo aqui. Então assim, você pode ver que um cano ele pode pegar a ponta que está em um cano lá longe, lá, né, e trazer, né? Então ele pode estender o que está na terceira, pode estender o que está na quarta, assim por diante. Acho que eu me confundi um pouquinho aqui na hora de falar, mas no caso aqui, o cano não precisa estender sempre as pontinhas uma do lado da outra. Entendeu? Ele pode estender uma ponta que está lá longe, no envelope que está lá longe, né? Só que, lógico, né? Na hora de criar a quinta, você vai estender uma que veio antes, né? Então 4, 3, 2, 1. Então aí tá mandando para amarelo no caso, né? Aqui. Então isso completa aqui. Você acabou de ver um exemplo aí bem grandinho aí de como os canos podem tá ligado ao outro, né? E no final das contas é as pontas que tá uma ligada à outra, tal. Então pode ficar um negócio bem bagunçado assim, mas
Mas isso aqui é mais ou menos detalhe, assim, né? Então você tem vários pontos do lado esquerdo, vários pontos do lado direito. Então, saber disso eu acho que não era fundamental para a gente entender tudo que a gente entendeu, né, antes. Então vamos continuar. Na verdade, antes de continuar, você pode observar aqui que o verde mandou pro azul, pro vermelho, em duas pontas diferentes. Vai ver o vermelho pediu assim, manda pra mim, mas manda em duas pontas diferentes. Vai ver o verde tinha plano de usar isso aqui num cano e aí um outro dia usar essa outra ponta aqui. Mas ele resolveu usar as duas, né? Vai ver, ele desistiu de fazer isso e usou as duas. E outra coisa também que poderia acontecer era o azul, digamos que ele tivesse mandado para ele mesmo de volta. Nesse caso, ele estaria simplesmente juntando várias pontas numa ponta só para depois, quando ele quiser, ele fazer um cano que estende uma ponta só. Né? Então, eu poderia fazer isso também, né? Não é um problema aqui. Só que aí tem aquela complicação seguinte ainda que a gente não viu agora. A gente vai para a próxima complicação, não. Para a próxima curiosidade, assim, a terceira. Tem 4 curiosidades no total aqui, né? Tinha uma complicação que era assim. E se o cara ficar freneticamente criando envelope a ponto de atrapalhar que outras pessoas criem envelopes? Porque tem um limite aqui, quantidade de envelope que vai ter. Porque senão e se alguém, sei lá, criar 1000 envelopes aqui, 1 milhão de envelopes, aí vai ver o cara não consegue, não tem capacidade de imaginar tanta coisa assim, né? Faz de conta. Então, a gente é desejável que tenha um limite aqui, né? Senão fica ilimitado, né? Não sei, tem que ter um limite ou tem que ter algum jeito de se limitar a isso, né? No caso aqui, foi decidido que basicamente tem um limite aqui para a quantidade de envelope que pode ter no envelope, a pérola pode estar frágil em relação, né? E o pessoal da rede concordou e é isso aí. Quem não concordou, assim, quem não concordar, inventa outra rede, né? Vai para outra rede, né? Enfim, pode até... enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aí da rede se dividir em várias redes diferentes, acho que não é o objetivo aqui. Mas, enfim, se tem um limite aqui de envelopes, e não faz sentido isso de alguma forma não ser limitado de alguma maneira, né? Então, se um cara ficar freneticamente criando envelope, vai ver, ele vai ocupar tudo. Digamos que só pode ter 2 envelopes a mais. E aí, digamos que o azul fique fazendo sem parar 2 envelopes aí, e aí ele sempre vai ter 2 envelopes do azul, e ninguém mais vai conseguir usar, né? Então, como é que a gente evita que isso aconteça, né, essa situação? Ou que a gente pelo menos dificulte que isso aconteça? Bem, no caso aqui, se ele fizer um envelope e tem uma certa quantidade aqui que ele tem para mandar, e ele manda uma parte aqui pro vermelho, por exemplo, né, o verde mandando, uma parte pro azul aqui. Mas ficou uma parte sobrando aqui que ele não mandou para ninguém. Ele poderia ter mandado para mais alguém, para ele mesmo, por exemplo. A gente pode considerar então que ficou tipo uma ponta solta aqui, né? Ficou uma ponta solta que seria até considerável, né? Nesse caso aqui, neste envelope aqui. Então, no envelope em si, só tem definindo, né, 2 pontas no lado direito. Mas sobraria, certo? Um espaço para ter mais uma ponta. Só que ele não define no envelope. Então, o envelope está fechadinho lá, não define mais ponta nenhuma. Só que a rede decidiu fazer o seguinte, adotar a seguinte regra, olha, eu sou o maricultor aqui, o roxo, que fez a segunda pérola. Eu estou criando dinheiro do nada aqui, certo? Um fluido aqui do nada. Então, quer saber? Eu tô frágil em relação a esse cano aqui. E quer saber? Esse cano aqui tá sobrando aqui. Eu vou redirecionar isso aqui para mim mesmo, entendeu?
ele pega isso aqui e redireciona para ele. Apesar de no envelope não tá definindo esse redirecionamento, né? Ele, por ser o cara que fez a pérola, né, que vai ficar frágil em relação a esse cano aqui, ele pega para ele. Então, ele na prática, ele, além de criar do nada, ele pega o que sobra, né, dos canos, né, que a pérola que ele fez está frágil, e redireciona para isso aqui, para ele. Então ele está criando do nada e também está pegando a sobra dos todos os envelopes que estão na mesma pérola. No caso aqui, então, aumenta aqui a espessura, né? Então ele ganha mais fluido, né? Mais dinheiro do que ele ganharia. Isso aqui é o que eles acabam chamando de taxa. É a taxa, então, que o verde resolveu pagar para o maricultor que conseguir acabar criando uma pérola que fique frágil em relação ao envelope dele, ou seja, que incorpore, né, digamos assim, o envelope dele. Porque se nenhuma pérola ficar frágil ao envelope dele, o envelope dele nunca vai ser incorporado na estrutura, né? Então, eles chamam de taxa, então, que ele resolveu pagar. É uma taxa que ele decidiu pagar, você escolhe se vai pagar a taxa ou não. Se você não pagar taxa nenhuma, talvez nenhum maricultor resolva ficar frágil em relação ao seu envelope, que é o seu cano aqui. Então nunca seria incorporado. Pode acontecer, né? Então, dependendo da taxa que você resolve pagar, pode ser que algum maricultor decida ficar frágil em relação ao seu cano ou não. O maricultor, no geral, ele não perde nada se ele resolver ficar frágil em relação ao seu envelope aqui. Ele faz isso antes de começar a tentar criar a pérola, né? Então ele prepara isso antes de começar a tentar criar a pérola. E assim, ele só tem um limite aqui, digamos que é 2 no máximo. Se tem espaço sobrando, se ninguém está querendo fazer envelope nenhum, ele fala assim, quer saber, eu vou incorporar esse envelope aí, vai, chega aí. Pronto, e aí mesmo não pagando taxa nenhuma, digamos assim. Mas assim, na prática, né, tem bastante gente querendo criar envelope, então cria essa competição. Aí o maricultor, se ele não quiser colocar um envelope de ninguém, ele não coloca, só vai ter o dele de base, ele não vai ganhar a taxa, mesmo que o pessoal esteja oferecendo taxa, né? Ele não vai ganhar a taxa de ninguém, porque ele não incorporou aqueles envelopes, ele só vai ganhar o que ele criar do nada aqui, né? Digamos que é o caso aqui, né, do terceiro aqui. Mas, assim, se tem espaço sobrando, geralmente os maricultores eles incluem mais envelopes, sim. E geralmente eles incluem aqueles que estão pagando a maior taxa, porque aí ele ganha, enfim, mais dinheiro, né? Ele coloca então os que estão pagando mais, e aí os que estão pagando menos ele não coloca. E aí quando sair, se digamos que ele consiga criar a pérola, vão estar então inclusos aqueles envelopes que pagaram mais taxa, né? E os que pagaram menos vão continuar, digamos, esperando, né? Esperando o dia dele ser incluso. Então é mais ou menos assim que funciona. E aí a gente tem aqui então, isso aqui cresce de uma forma mais ou menos previsível, assim. Se o máximo aqui é 2 envelopes, então você tem aqui uma previsão de, no pior dos casos, o jeitão que isso aqui vai aumentar. Vai aumentar sempre no máximo de 2 envelopes. Você tem mais ou menos o jeitão no ritmo que as pérolas vão aumentar, então você tem uma previsão aí bem... uma estimativa aí bem segura até do jeito que isso aqui vai aumentar, né? O tamanho disso, digamos assim, se você tem que lembrar tudo isso de cabeça, você tem uma previsão aí de o quão pesado isso vai ser, né? Pra você lembrar disso. Foi o que optaram, né? Optaram por ter essa segurança de ter essa previsão e tal. E o próximo detalhe é o seguinte: de tempo em tempo
talvez não seja de um em um, assim, do jeito que eu fiz, mas de tempo em tempo, acontece que tem uma quantidade aqui que é criada do nada, certo? Quando o maricultor cria aqui e vai pro verde, né? No caso aqui, acho que foi o verde que criou, o roxo aqui criou, aí o roxo criou de novo, aí o verde e tal. Tem uma quantidade que é criada do nada aqui, e no caso do Bitcoin, né, não é de um em um, assim, mas de grupo em grupo, assim, né, tem um certo grupo que você separa, né, as pérolas, o número, né, a cada grupo você diminui essa quantidade, entendeu? Aqui, aí, no caso aqui, a cada grupo a gente corta pela metade, por exemplo, a quantidade que é criada. Aí no próximo grupo a gente corta pela metade de novo, a quantidade que é criada. Aí a gente vai cortando pela metade, até que uma hora vai ser quantidade nenhuma, aliás, que é criada, né? A quantidade que é criada do nada, digamos que chega uma hora que seja zero, né? Então aí daqui para frente, os maricultores que conseguirem criar aqui os canos de base, eles vão ganhar, na verdade, zero criado do nada aqui, né? Dinheiro que é fluido que é criado do nada aqui. Então aí, nesse caso, a partir desses canos aqui para cima, não entra mais fluido aqui que vem do nada, né? No Bitcoin, no geral, é de 4 em 4 anos que isso acontece, se eu não me engano. Então é num grupo aí mais ou menos de 4 em 4 anos aí que corta pela metade a quantidade que se cria, né? Que eles chamam isso aí de halvening, que é tipo, cortar na metade. E a partir daqui então, ou até a partir de antes também, vai ser importante para o maricultor, na verdade, não é a quantia que ele cria do nada, não. Ela vai ter cada vez menos impacto. Ele digamos que ele tem custos, né, para arcar com essa coisa de ficar tentando criar pérola. Isso custa grana para ele na vida real, né? Custa uma certa... Ele torra riqueza, né, para fazer isso. E... se isso aqui for muito pouco, né, ele não voltaria naquela quarta complicação, né? Por que ele ia tentar então, né? Então aí existe uma esperança, né, uma expectativa de que as taxas, tá certo, que os envelopes decidem pagar, vão ser o suficiente aí para arcar com esses custos aqui, né? No caso aqui, se não for o suficiente, o que vai acontecer é que muitas pessoas vão desistir de ser maricultores, né? Às vezes elas vão ser só encanadores, só chaveiros, não sei. E aí no caso o ritmo de criação de pérola vai cair, e aí por consequência, eventualmente, que vai ter menos gente, né, tentando, então no geral o ritmo vai cair, né? E aí talvez aí na hora de fechar o grupo lá de 2016 pérolas, vai demorar mais do que 2 semanas. Aí todo mundo vai regular o filtro, e aí talvez volte num ritmo... Tá demorando muito, aí talvez volte num ritmo que demore menos, né? Mas talvez acelere muito, né? Aí o próximo grupo vai ser muito mais rápido do que 2 semanas, aí dificulta. Aí talvez fique num negócio mais ou menos assim, até pegar 2 semanas aí, né? Talvez demore para estabilizar em 2 semanas, digamos assim. Essa noção de estabilizar essas coisas geralmente é estudado na matemática, envolve o que chamam de controle de sistema dinâmico. Você vê isso muito na engenharia de automação. E isso aqui envolve economia, logicamente, também, porque está envolvendo pessoas tomando decisões, e elas tomam essas decisões toda hora, né? A cada instante que o cara decide não desistir, ele está tomando uma decisão de não desistir, né? Então, envolve essas 3 disciplinas, é um estudo interessante aí, inclusive decidir como é feita a regulagem,
Tem vários pontos aí pontos críticos aí que existem no sistema que remetem a vários tipos de estabilidade do sistema, né? Um deles é, por exemplo, aqui no caso, o ritmo de criação de pérola, né? Então, no caso aqui, então, para fechar, se você pegar então a quantidade total de fluido assim que fica nas pontas, é uma quantidade que tem um limite. No caso do Bitcoin, você vai ter 21 milhões de Bitcoins no total. Quando, acho que daqui 100 anos, alguma coisa assim, vai chegar num ponto em que não vai ter mais criar fluido direto da base, né? Só o que o cara vai receber vai ser das taxas, mas o que ele recebeu das taxas, no final das contas, foi criado antes, né? Então, ou seja, não vai ser mais criado dinheiro do nada, né? Então é um dinheiro que tem um limite aí de 21 milhões. Não vai passar disso. Que assim, uma coisa é a inflação. Tem duas maneiras de você considerar a inflação. Uma maneira é o que passa na TV, assim, sei lá, o arroz ficou mais caro, a inflação é isso, não sei o quê. Isso aí é a inflação de preço, é o aumento dos preços. E é uma métrica, assim, bem chutada aí também, bem arbitrária. E é aquela coisa, remete a governo dando dinheiro, né, para certas pessoas e tal. Então, quando passa na TV, eles nem fazem referência a isso, na verdade, que é a causa, né? Eles falam como se fosse clima, né? Aquela coisa, vai fazer sol, vai fazer chuva, a inflação vai fazer 9, vai fazer 7, parece que é clima, né? Parece que cai do céu, assim. E isso é a inflação segundo o que a gente vê na TV. É uma definição de inflação. Existe uma outra definição de inflação, que é o que os economistas austríacos costumam a dar ênfase, certo? Para eles, inflação é criação de dinheiro. Então, inflação aqui é criar dinheiro do nada. Então, aqui houve uma inflação, houve uma outra inflação, certo? Houve inflação é criar dinheiro do nada. A gente não está vendo sobre preço, sobre nada. Tem nada a ver com preço. Tem a ver com o quanto que se está criando aqui, desse dinheiro aqui que fica na imaginação das pessoas. Então, houve uma inflação menor, então há uma inflação cada vez menor, certo? Só que existe uma consideração que você pode fazer sobre a inflação também, que é a porcentagem de inflação em relação ao que foi criado anteriormente. Então, ignora essa primeira aqui, vamos pegar daqui para frente. Houve uma inflação, certo? Só que já houve uma inflação antes. Então essa inflação que houve aqui, em relação ao que já existia antes, é uma inflação que tem aí uma certa porcentagem, digamos que foi uma inflação aí de, digamos aí, sei lá, 40%, sei lá. Aí houve uma nova inflação. Essa inflação a gente deu para ver que é menor em relação à última inflação, só que a gente ainda pode fazer de novo o cálculo proporcional em relação a tudo que já foi criado anteriormente, ao acúmulo de tudo que foi criado anteriormente. Então, em vez de 40%, ela é menor ainda, digamos que é 30% em relação ao total já criado. Criou de novo. Então, se a gente fazer em relação ao total que já foi criado, a porcentagem dela é ainda menor, entendeu? Então, você pode considerar a inflação na razão, na proporção. E aí, então, mesmo que isso aqui nunca diminuísse de tamanho, essa inflação, levando em consideração sempre a proporção de tudo que já foi criado antes, ela iria diminuir também. Mesmo que o cano sempre continuasse do mesmo tamanho, a inflação proporcional sempre iria diminuir em direção a zero também. Por que eu estou falando isso? Porque tem moedas novas que eu gosto muito, né? Na verdade é só uma, né? Tem Bitcoin, tem a Green. A Green, ela é
é constante aqui o tamanho, não tem essa coisa de diminuir aqui, né? Só que aí muita gente acha isso meio esquisito, assim, eu sei lá, eu prefiro um negócio que tem um limite, né? A green não tem limite, é infinito, né? Mas na verdade a inflação proporcional é o que realmente importa na prática mesmo. E a inflação proporcional tende a diminuir, bonitinho. Que nem o do Bitcoin diminui até muito mais rapidamente. Mas a da Green tende a diminuir. Então continua, na minha opinião, continua legal ainda. É diferente da inflação que a gente vê dos governos aí, né? Que a gente, na verdade, tem mais contato com a inflação de preço, não a inflação no sentido de quantidade de dinheiro que o governo está criando. Mas você pode ver que nunca abaixa de 2%, sabe? Fica sempre a 2%, sei lá, fica 5%, 10%. Nunca fica. O certo é ficar 0% para sempre. O certo é a gente. Você guardar dinheiro e esse dinheiro valer cada vez mais no futuro, não cada vez menos, né? Então, o certo é isso tá ficar em 0%, como é o caso do Bitcoin, ou pelo menos ir em direção sempre a 0%. Seria o caso da Green, né? E aí vale lembrar que o próximo slide seria o 14.